Saudações, amigos do canal O Equador das Coisas. No dia 15 de março de 2020, a revista norte-americana Time publicou um artigo do professor Yuval Noah Harari, que ficou mundialmente conhecido a partir da publicação do seu livro Sapiens, História Breve da Humanidade. Este livro eu estou lendo aos poucos, por recomendação de uma amiga minha, mineira, a queridíssima Yara Fernandes. Mas, como eu ia dizendo, o Yuval Noah Harari publica este ensaio aqui: na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. Ele está disponível gratuitamente em algumas plataformas. Eu acabei baixando no meu Kindle para ler. É um artigo bem curto. Você não leva nem 30 minutos para terminar a leitura. Muito bem, é um artigo que fala quase que o óbvio, mas que escancara um pequeno desvio aí na conduta que está sendo feita a partir do momento em que se instala esse novo coronavírus. Um vírus que já era conhecido dos cientistas, né? Mas que ao longo do tempo a gente sabe que esse tipo de patógeno acaba ganhando novas facetas e atacando outras camadas, chegando a regiões antes improváveis, ficando cada vez mais operante, digamos assim. Neste ensaio, na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. O Yuval, ele começa o texto falando um pouquinho da importância da cooperação entre os povos e também destacando o papel que a informação tem neste mundo globalizado. Ok? Ele destaca muito bem a cooperação como um dos motores a favor da vitória, né? do enfrentamento perante este vírus, e também destaca o papel fundamental que a informação clara, que a informação rápida, que a informação consciente tem para com as pessoas, para com principalmente a manutenção da vida das pessoas. O que a gente sabe que é um grande problema, né? Muito bem. Aí o professor Yuval, ele vai fazer um pequeno resgate de alguns enfrentamentos desta natureza que a humanidade atravessou e cita, lógico, a peste negra, que atingiu ali a Europa no finalzinho da Idade Média, século XIV, que devastou ali grande porção da população da Europa Ocidental. Ele também cita casos relacionados à gripe espanhola de 1918, a epidemia de varíola, que atingiu o mundo ali na década de 70. Fala também do boom da AIDS e do Ebola. Ele começa a fazer algum paralelo com a nossa pandemia atual e acaba denunciando, né, a questão da desigualdade social. A gente sabe que quem mais vai sofrer são as pessoas mais carentes, as pessoas que não possuem acesso nem à informação, nem à qualidade de saúde digna, razoável, que não tem moradia digna. Essas pessoas são as que mais vão sofrer com esta pandemia, com qualquer tipo de força
desta natureza, bem sabemos. E por fim, o Yuval Noah Harari, perdão, eu vou colocar aqui bem no local onde eu quero ler um pouco do texto para vocês sentirem como o professor Yuval Noah Harari trabalha com esta temática. No final do ensaio, intitulado Um Mundo Sem Líderes, o professor Noah diz o seguinte: hoje, a humanidade enfrenta uma crise aguda não apenas por causa do coronavírus, mas também pela falta de confiança entre os seres humanos. Para derrotar uma epidemia, as pessoas precisam confiar nos especialistas. Os cidadãos precisam confiar nos poderes públicos e os países precisam confiar uns nos outros. Nos últimos anos, políticos irresponsáveis solaparam deliberadamente a confiança na ciência, nas instituições e na cooperação internacional. Como resultado, enfrentamos a crise atual sem líderes que possam inspirar, organizar e financiar uma resposta global coordenada. Durante a epidemia do Ebola em 2014, os Estados Unidos atuaram como esse tipo de líder. Também desempenharam esse papel na crise financeira de 2008, quando se uniram a um número suficiente de países para evitar o colapso econômico global. Contudo, nos últimos anos, o país renunciou ao papel de líder global. O atual governo cortou o apoio a organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, e deixou bastante claro ao mundo que os Estados Unidos já não têm nenhum amigo de verdade, apenas interesses. Quando a crise do coronavírus eclodiu, o país permaneceu à margem e até o momento absteve-se de assumir o papel de líder. Ainda que possa vir a fazê-lo, a confiança no atual governo erodiu-se de tal forma que poucos países estariam dispostos a segui-lo. Você seguiria um líder cujo lema é primeiro eu? Como vocês podem perceber, o professor Yuval Noah Harari faz aí uma crítica direta ao governo Trump dos Estados Unidos, que acaba deixando de lado o seu poder de coalizão para manipular a quem quer que ele se junte a bel prazer, né? Ao seu bel prazer e aos seus interesses mais ou menos humanos ou mais ou menos desumanos. Muito bem. Sendo assim, eu só posso indicar a vocês a leitura deste ensaio publicado, como falei para vocês, no dia 15 de março deste ano, na revista Time. Para quem não conhece o professor Yuval Noah Harari, ele nasceu em 1976 em Israel, é autor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade e de Homo Deus, best-sellers internacionais publicados em mais de 35 países. É PhD em História pela Universidade de Oxford e professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Salve, salve, amigos! Agora eu deixo a Luísa Fresta em sua companhia, em suas companhias, na verdade. Ela que vai trazer aí um vídeo sobre o Luiz Sepúlveda,
escritor chileno que acabou recentemente sendo uma das vítimas do novo coronavírus, infelizmente. Cuidemo-nos todos e vamos unidos, porque este mundo precisa de vida, e vida nós temos a dar. Um forte abraço a todos e até a Olá, cá estou eu de novo. Um grande abraço para o meu amigo Germano Xavier e para todos aqueles que nos estão a ouvir. Já nos apresentámos, já falámos um bocadinho sobre o meu percurso e sobre as parcerias que tenho vindo a desenvolver com o Germano Xavier desde há 7 anos já. E hoje vamos falar um bocadinho sobre um autor que me marcou muito nos últimos 20 ou 30 anos, que é Luís Sepúlveda, autor chileno, romancista, cronista, contista e também realizador e argumentista. O livro que me trouxe aqui mais especificamente, ao qual vou dedicar talvez um bocadinho mais de atenção, embora falando superficialmente, é este: O Velho que Lia Romances de Amor. Muito em breve vou também tecer algumas pequenas considerações sobre o diário de um killer sentimental. Não sei se vocês conseguem imaginar um matador profissional que se apaixona. Como devem calcular, não vai correr bem. Tenho ainda outros livros aqui de Sepúlveda, sobre os quais não me vou debruçar, mas que vocês certamente conhecem e que servem para nos refrescar um bocadinho a memória. Patagonia Express, que o próprio autor considerou sobretudo uma crónica de viagens, e A Sombra do que Fomos, que é um romance com uma intriga política e policial. Há ainda um livro que não é do Sepúlveda, que é de Jorge Amado, um livro infantil que eu trouxe aqui para vos mostrar, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Aqui já íamos na 4ª edição. Este livro eu trouxe-o porque existe uma grande familiaridade, uma grande intimidade em relação a um título do Sepúlveda, que é História de una gaviota e del gato que le enseñó a volar. Ora bem, esta gaivota, no caso do Sepúlveda é uma gaivota, no caso de Jorge Amado é a Andorinha Sinhá. Temos aqui 2 gatos. Que eu saiba, não existe propriamente intertextualidade nem outras sobreposições em relação às histórias, mas é muito engraçado que os 2 autores se tenham lembrado, 2 grandes autores do nosso tempo se tenham lembrado de fazer uma história infantil com uma leitura para adultos. Evidentemente há sempre leituras a vários níveis com estes 2 títulos. Em relação à história do Sepúlveda, eu não li ainda este livro, mas posso dizer-vos o que consta da sinopse, que é o seguinte: Zorbas é um gato grande, preto e gordo. O seu caminho cruza-se com o de uma gaivota, apanhada por uma maré negra de petróleo que o incumbe de cuidar do ovo que acaba de pôr. Zorbas é um gato de uma só palavra e cumprirá as promessas que lhe faz: criar a pequena gaivota e ensiná-la a voar. Como devem calcular, não deve ser nada fácil para um gato ensinar uma gaivota a voar. E neste livro fala-se de ecologia, que é também um dos temas de eleição de Luís Sepúlveda. Sobre Jorge Amado e sobre O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, deixem-me ler-vos o pequeno texto que está na contracapa e que nos explica, que nos fala um bocadinho da gênese deste livro. A história de amor do Gato Malhado e da Andorinha Sinhá eu a escrevi em 1948 em Paris, onde então residia com a minha mulher e o meu filho João Jorge, quando este completou 1 ano de idade, presente de aniversário, para que um dia ele a lesse. Colocado junto aos pertences da criança, o texto se perdeu e somente em 1976 João, bolindo em velhos guardados, o reencontrou, dele tomando finalmente conhecimento.
nunca pensei em publicá-lo. Mas tendo sido dado a ler a Caribe por João Jorge, o mestre baiano, por gosto e amizade, sobre as páginas datilografadas desenhou as mais belas ilustrações, tão belas que todos as desejam admirar. Diante do que não tive mais condições para recusar uma publicação por tantos reclamada. Se o texto não paga a pena, em troca não tem preço que possa pagar as aguarelas de Caribe. O texto é editado como escrevi em Paris há quase 30 anos, dizia ele nos anos 70. Se fosse bolir nele, teria de reestruturá-lo por completo, fazendo-o perder a sua única qualidade, a de ter sido escrito simplesmente pelo prazer de escrevê-lo, sem nenhuma obrigação de público e de editor. Isto é magnífico porque mostra que realmente um escritor tem que ter prazer em escrever. E essa será uma motivação indispensável para quem escreve muito antes de pensar no mercado, nos editores e até mesmo nos leitores. Em relação a Luís Sepúlveda, eu não resisto, como habitualmente, a ler-vos uma pequena passagem. Vou correr um risco, vou abrir o livro, como eu gosto de fazer, vou abrir o livro a meio e vamos lá ver o que nos sai daqui. É sempre arriscado, porque Sepúlveda tem realmente uma linguagem muito forte nas suas narrativas, muito América Latina. Então vamos ver. Emocionou-se ao ver tantos livros juntos. A professora possuía uns 50 volumes, arrumados num armário de tábuas, e entregou-se à agradável tarefa de os vistoriar, ajudado pela lupa recentemente adquirida. Foram 5 meses, durante os quais formou e poliu as suas preferências de leitor, ao mesmo tempo que se enchia de dúvidas e de respostas. Ao passar em revista os textos de geometria, perguntava a si mesmo se verdadeiramente valeria a pena saber ler. E desses livros conservou uma frase longa que soltava nos momentos de mau humor. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto num triângulo retângulo. Frase que mais tarde deixava aparvalhados os habitantes de El Idílio, que o recebiam como um trava-língua absurdo ou uma incontestável blasfémia. Fantástico. Fim de citação. Eu vou despedir-me de vocês, mas antes permitam-me que vos leia apenas o último parágrafo de um texto sobre este assunto, sobre este livro, que em breve estará também à vossa disposição. E este parágrafo que eu escrevi em vossa intenção diz o seguinte: e porque falo hoje de Sepúlveda, não foi para marcar uma partida, mas para lembrar a permanência da literatura. Os seus livros são a prova viva disso e também uma prova de vida. Até à próxima. Tchau.